Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis tomar o seu assento. Amém. Obrigado. Aleluia. Muito feliz mais uma vez de estar na casa de Deus, na casa do Senhor, realmente dividindo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho junto daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Estivemos aqui pela manhã, realmente um momento muito gostoso, onde realmente a presença do Senhor foi notada, sentida. Deus falou realmente aos nossos corações. Tenho certeza que já fomos impactados pelo louvor, pela palavra de abertura, pela palavra do Senhor, e tenho certeza que não vai ser diferente nesta noite. Estamos aqui realmente gratos para louvar e adorar o nome do Senhor. Estamos em falta do pastor André, sua esposa, está ministrando a palavra do Senhor lá em Rio Claro, e estaremos orando realmente para Deus levar e trazer. Obrigado, porque está lá realmente também fazendo a obra do Senhor. Queridos, meditando na palavra do Senhor, onde realmente falamos nessa manhã, e é muito gostoso onde realmente o Senhor fala conosco, direciona aquilo que Ele quer para a igreja. E meditando nessa palavra, realmente o Senhor trouxe o entendimento a nós de que muitos relacionamentos com Ele estão muito distantes. Pessoas realmente afastadas da igreja, pessoas realmente infelizes através do Evangelho, e orando ao Senhor pedindo uma palavra que realmente o Senhor venha fazer o nosso coração. O Senhor realmente veio a mim entender e trazer, e é o que nós vamos realmente pensar juntos nessa noite, que está lá em Lucas capítulo de número 9. Vou pedir para que você abra já. Vamos falar de 3 pessoas onde Jesus faz ou cria um diálogo com ambas essas 3 pessoas, mas para que nós entendamos, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo de número 2, antes de nós lermos a palavra, que Deus instituiu o jardim do Éden, e no jardim Deus pediu para que o homem pudesse dar nome aos animais, isso. E Deus tinha um relacionamento com o homem, relacionamento esse íntimo, onde realmente Deus ia todos os dias, falava com o homem. E esse relacionamento é que o Senhor quer conosco. Por isso vivemos dias onde esse relacionamento muitas vezes se torna distante, e muitas vezes colocamos a culpa em Deus de não responder algumas coisas ao nosso favor, ou algumas clamores ou algumas orações que fazemos a Ele. Muitas vezes atribuímos isso a Deus. E nesta noite eu te convido a pensar junto se realmente esse diálogo, ou realmente essa distância entre o que você pede, o que você fala, não está em nós. Para que esse relacionamento possa se encurtar, nós devemos fazer algumas coisas. E a Bíblia diz então lá em Gênesis que Deus visitava e tinha realmente esse contato com o homem. Até que no capítulo número 3 houve realmente a queda e um distanciamento, mas o Senhor sempre esteve presente. E eu queria te convidar, primeiramente fazendo uma pergunta a você. Espero que ela seja respondida, você mesmo possa obter essa resposta até o final dessa ministração. Você tem sido um discípulo de Cristo, discípulo verdadeiro, ou você tem sido um simpatizante do Evangelho? O que você tem sido? Qual a sua trajetória dentro da onde você está, dentro do momento que você vive? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo, ou de repente um simpatizante por esse Evangelho, um simpatizante por esse momento, por esse ambiente gostoso, por esse louvor gostoso? O que você tem sido? Te convido a pensar um pouquinho sobre essa pergunta, para que realmente até o final da nossa ministração, de pensarmos aqui junto, você mesmo possa obter
essa resposta. Se falarmos em discípulo e falarmos em uma pessoa simpatizante, eu fui dar uma olhadinha no nosso Aurélio, e a palavra discípulo se remete àquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, que adota uma doutrina ensinada, um adepto convicto. Isso é o que fala sobre discípulo. Sobre simpatizante, manifesta simpatia em relação a uma doutrina. Isso é o que realmente as duas palavras realmente nos dá o entendimento. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, se nós lermos os evangelhos de uma forma geral, em todos os momentos do ministério de Cristo, por volta aí de 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses, aonde Jesus estava, havia sempre com ele uma multidão. Aonde Jesus passava, ele atraía as pessoas. E dentro dessa multidão, poderíamos dividir essa multidão em 3 tipos de pessoas: os opositores, aqueles que estavam lá realmente para ver e pegar Jesus em algum momento. Tinha os simpatizantes, aqueles que realmente tinham Jesus Cristo como um reformador social, ou aquele que atraía, ou realmente uma pessoa pública ali. Mas tinha também os verdadeiros discípulos, aqueles que entendiam a sua palavra, aqueles que realmente faziam a diferença. Estar com Cristo enchia o seu coração de alegria. 3 tipos de pessoas. Vamos falar nesta noite sobre 2 delas. E se formos dar uma olhadinha no Evangelho, quando Jesus está passando, quando aquela mulher com fluxo de sangue o tocou, a Bíblia diz que Jesus para e fala: de mim, realmente eu senti um toque diferente, de mim saiu virtude, saiu poder. E os seus discípulos ali ao lado de Jesus, ele fala: mestre, olha o tanto de gente à sua volta, e você vai falar que alguém te tocou? Porque havia um toque diferente, havia um toque de uma pessoa, de um verdadeiro discípulo, aquele que precisava de uma intervenção divina. 2 tipos de pessoa. Quem nós temos sido nessa nossa caminhada, ou atualmente, se nós formos olhar hoje, dia 24 de julho de 2016, esse momento, o que eu tenho sido? Um simpatizante pelo Evangelho, aquele que realmente gosta do ambiente, gosta de estar, mas não quer se envolver? Ou realmente eu sou um verdadeiro discípulo, aquele que realmente ouve as instruções do Mestre e leva adiante? Então diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9 do livro de Lucas, verso de número 57 adiante. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Verso 59, disse a outros: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, aqui acabamos de ler um episódio de um diálogo de Cristo. Se formos olhar ao longo do seu ministério, Jesus Cristo era uma pessoa que dialogava muito com as pessoas, e nos seus diálogos ensinava de uma forma tremenda. Então, se formos dar uma olhadinha nesse episódio, podemos voltar um pouquinho para trás, quando Lucas começa a escrever o capítulo de número 9. Não precisa abrir, se você quiser acompanhar,
Quando ele começa a escrever o capítulo número 9, a partir do verso 1, primeiro ele começa dando instruções aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos: vai, eu darei para vocês poder e autoridade sobre demônios, expulsar demônios, fazer milagres. E enviou os seus discípulos. E aí no verso de número 7, ali Lucas relata realmente a perplexidade de Herodes. Herodes ali preocupado o que estava acontecendo naquele ambiente, né? Se formos olhar um pouco para trás, Herodes tinha solicitado a decapitação de João Batista, e Herodes ali começou a ficar preocupado de toda essa movimentação que estava ocorrendo. Quem é esse homem? Eu preciso vê-lo. Mais um pouquinho para baixo, no verso de número 10, a primeira multiplicação de pães, onde realmente Jesus, num ato ali solidário, onde mais de 15 mil pessoas ali, estudiosos dizem isso, foram realmente abastecidos com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ali usa a vida dos discípulos: o que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes, dá de comer a eles. Muito gostoso é que Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele estava junto, fazia junto, e dava oportunidade para que seus discípulos fizessem. Desta forma foi: dá de comer a eles vocês. Não temos dinheiro, não dá para a gente comprar para todo mundo. Despede o povo, manda embora. E Jesus fez o milagre que todos conhecemos, não vamos se ater a isso. No verso de número 18 do mesmo capítulo, Pedro ali, Jesus Cristo, chega aos discípulos e fala: que o povo, realmente, o que está dizendo, quem eu sou? Olha, talvez o senhor Elias, talvez João Batista, ou um dos profetas. Mas o gostoso é que eles perguntam aos verdadeiros discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí a Bíblia diz que realmente Pedro, usado por Cristo, fala: você é Deus, o Deus vivo, filho do Deus vivo. No verso de número 23 em diante, ali Jesus começa um ensinamento muito gostoso, que isso, eu e você, que somos discípulos nessa noite, devemos ter isso de cabeceira, quando ele diz assim no verso de número 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. No verso 28, ali aquela movimentação, quando Jesus convida os discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe ao monte onde há a transfiguração. No verso de número 37, Jesus ali indagado por um pai, onde o seu filho estava endemoniado. E ele chega: dá uma atenção especial ao meu filho, porque eu entreguei aos seus discípulos, eles nada puderam fazer. E Jesus Cristo realmente faz ali um milagre, retira esse endemoniado, retira do corpo desse menino e dá a bênção ao seu pai. No verso 46, surgiu uma discussão entre quem seria o maior no reino dos céus. Isso no coração muitas vezes são dos simpatizantes do Evangelho. Que tamanho será que eu tenho diante de Deus? Que tamanho será que eu sou para a obra do Senhor? E o gostoso é que no finalzinho do versículo de número 48, quando Jesus dá a instrução: pois quem for o menor entre vós, esse será grande. As instruções de Jesus vinham muito ao contrário de tudo aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. No verso 49, ali João especificamente fala: Senhor, tenha um aí expulsando, estou fazendo as coisas em seu nome. E aí Jesus fala: ele é dos nossos? Sim, então deixa fazer. Muitas vezes queremos até a nós, onde só nós podemos fazer as coisas. E Jesus aqui dá um ensinamento. E no verso de número 51 ele começa a já definir qual era o propósito, e afirmando o propósito entre os seus discípulos, que eles estavam indo no caminho a Jerusalém. Mais um pouquinho à frente, Jesus pede para que seus discípulos vá e arrumem um lugar para que eles ficassem. Foram ao povoado dos samaritanos, e os samaritanos não o receberam. Todo mundo, ou aqueles conhecedores de Bíblia, sabe que samaritanos e judeus não se davam. E realmente Jesus foi ali negado para que fizesse isso. E aí no verso 57 chegamos. Então Jesus Cristo já veio ensinando e mostrando e já direcionando para que ele estava indo para Jerusalém, para que
as coisas pudessem acontecer, que ele fosse entregado nas mãos dos homens, fosse levado à cruz e fosse morto para que nós estivéssemos aqui hoje. Verso de número 57, lendo outra vez: quando iam pelo caminho esse era sentido Jerusalém, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Se formos ler apenas esse versículo, de repente não teríamos o entendimento de quem é essa pessoa que aborda Jesus. Das três abordagens, dessas três figuras que vamos falar nesta noite, 2 são pessoas voluntárias que vão até Jesus falando que o seguiria, e Jesus Cristo o convida, o Jesus Cristo o recruta para que pudesse fazer a sua obra. Então, no verso de número 57, não nos arremete a quem é essa pessoa. Mas se você der uma olhadinha no livro de Mateus, capítulo de número 8, verso 19, você vai saber quem é. Porque Mateus detalha quem é essa pessoa, que diz assim: aproximando-se, verso 19 do capítulo 8 de Mateus, aproximando-se um escriba, disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. E quem é esse escriba? Quem são os escribas? Quem são os fariseus? Pessoas que você, lendo todo o ministério de Cristo, você vai ver essas pessoas sempre no caminho de Jesus. Os escribas eram doutores da lei, mestres da lei, judaizantes, pessoas autossuficientes. E Jesus fez um combate, ou Jesus falava com eles a todo momento, realmente mostrando que eles não eram um bom exemplo. E aqui é interessante, se voltarmos aí em Mateus capítulo 23, do verso 1 ao 8, diz assim, então Jesus falou às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam os que dizem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em públicos e chamados de rabi pelos homens. Esse é o que Jesus Cristo achava dos escribas. A primeira pessoa que se voluntaria para ser um seguidor de Jesus era um escriba. E quando nós lemos aqui que realmente eles atavam fardos pesados, nos arremete a olhar para o mesmo livro de Mateus, capítulo 11, quando Jesus diz assim, o verso 28 a seguir: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis morada para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, quando realmente um seguidor busca, quando um simpatizante busca, primeira coisa, as palavras deles são diferentes dos seus atos. Aqui a Bíblia diz que o escriba vai fazer, e os escribas tinham esse tipo de comportamento. Gostavam realmente de ficar nas esquinas, gostavam realmente de elevar as vozes, fazer belas orações, mas o seu dia a dia não era compatível àquilo que Deus tinha realmente proporcionado. Muitas vezes, muitas pessoas falam, então, o simpatizante, aquele que simpatiza com o Evangelho, as suas palavras não são coerentes com os seus atos. As suas palavras não realmente mostram aquilo que ele é. As suas palavras não realmente direcionam para aquilo que ele tem como conduta, para aquilo que ele tem como realmente convicção. Minha pergunta é para que pensarmos um pouquinho: nós somos simpatizantes apenas do Evangelho ou somos verdadeiros discípulos?
Se formos dar uma olhadinha, Lucas capítulo 18, no verso 18, um exemplo de mais um simpatizante pelo Evangelho. A Bíblia diz ali a passagem, todo mundo conhece, já ouviu falar muito, de um jovem rico. Inicia-se assim no versículo de número 18: um homem importante perguntou-lhe. Um homem importante perguntou-lhe: o que fareis para herdar o reino dos céus? E aí Jesus começa a resposta no verso 19: por que me chamas bom? E aí Jesus começa esse diálogo. No verso de número 20: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem, ou esse homem importante, como relata o Evangelho: olha, eu tenho obedecido isso desde a minha juventude. E aí no verso 22, uma coisa muito importante, quando Jesus fala: ainda te falta uma coisa. Para o simpatizante do Evangelho, sempre vai faltar alguma coisa, para que o relacionamento dele com Deus seja encurtado, para que o relacionamento deles com Deus seja íntimo, seja próximo. Queridos, esse jovem tinha aprendido, esse jovem tinha sido instruído, porém ele era apenas um simpatizante, porque quando Jesus faz essa proposta, vende tudo o que você tem, dai aos pobres. Antes de Jesus falar para ele seguir, Jesus fala: e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que o jovem ficou triste e foi embora. Muitas vezes, realmente, quando Jesus fala falta alguma coisa, esse jovem tinha o coração voltado a o que ele tinha como benefício, seriam seus bens aqui. Jesus Cristo jamais, ao meu entendimento, aquilo que realmente Jesus não pediu para que ele desse embora tudo, mas que ele olhasse para onde o coração dele estava voltado. E o coração dele estava voltado para as suas coisas. O simpatizante não sabe determinar prioridades. A prioridade dele é aquilo que lhe convém. E a Bíblia diz que não. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ficarão em segundo plano. Temos de repente um outro exemplo. João capítulo 3. A Bíblia diz que ali procura Jesus à noite. E no verso de número 1 fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. E é gostoso, vou até abrir lá, que eu gosto muito dessa passagem. E é gostoso entendermos esse diálogo com Jesus, que é a segunda coisa que um simpatizante ainda não entendeu, para que ele se torne realmente um verdadeiro discípulo. Diz assim o versículo 1: havia um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E aí no verso de número 3, ali Jesus fala: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Segundo ponto importante para o simpatizante, ou para o verdadeiro discípulo: é necessário o novo nascimento. É necessário a nova criatura tomar posse, nascer o novo homem, deixar a velha criatura para trás. O simpatizante, quando chega nesse ponto de deixar realmente para trás aquilo que ele tinha como convicção, os seus passos, é aí que realmente o negócio aperta um pouquinho. E aí no verso de número 7, muito gostoso, Jesus continua o diálogo, ele diz: não te admires de eu te dizer, necessários é nascer de novo. E aí no verso 8, muito gostoso, realmente um dos versículos aí que realmente eu gosto muito: o vento sopra aonde quer e ouves o seu som,
mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, o simpatizante do Evangelho, aqueles que acham que é gostoso o ambiente, que é realmente muito bom estar junto, se ele não entender que há uma necessidade de um novo homem surgir, de você enterrar a velha criatura, jamais poderemos alcançar o discipulado ou o discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Amém? Segundo diálogo de Cristo, que está lá no verso de número 59. O primeiro, Jesus Cristo é abordado e um seguidor dele, ou um aspirante a seguidor, o aborda falando que o seguiria. No verso de número 59, aí Jesus disse a outra pessoa: segue-me. Mas ele respondeu: permita que eu primeiro vá sepultar o meu pai. E aí Jesus responde: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Querido, segundo ponto é uma abordagem de Cristo. E aí Jesus Cristo aqui anuncia realmente para esse jovem: segue-me. E aí ele dá essa desculpa. Se formos a ter apenas essa leitura, dá a impressão que realmente o pai desse aspirante aí, desse recruta que Jesus estava, morreu, que ele tinha que, mas dando uma lenda, pesquisando um pouquinho, alguns estudiosos dizem que não, que isso realmente é o dever que esse segundo tinha com o pai, com a família em si, que assim que o pai morresse, aí sim ele seguiria Jesus. Isso poderia demorar por muito tempo. Então muitas vezes não entendemos que no chamado, quando Cristo nos chama, quando Jesus Cristo te chama, não dá para ficar em segundo plano. O chamado é único: vem. Porque a palavra diz, como já falamos, primeiramente o reino dos céus e não outras coisas. Isso não significa que nós devemos abandonar nossa família, não visitar, não é isso. Mas aqui é uma questão de prioridade. E o recrutamento de Jesus Cristo, realmente ele vai e nos define duas coisas. Primeira coisa que ele nos define é que Jesus Cristo não busca pessoas capacitadas, por exemplo, fisicamente, ou não nos procura pessoas capacitadas de forma intelectual. Se formos dar uma olhada hoje no nosso mundo aí, alguns concursos, por exemplo, concurso público, tem alguns que você tem que prestar, você tem que passar numa prova escrita, de repente numa prova oral, e alguns cargos, por exemplo, você tem que fazer algum teste físico, Então você tem que atingir alguns objetivos. Primeiro, a parte intelectual ali, prova escrita, oral, e segundo, por exemplo, a parte física. No recrutamento de Jesus Cristo não é assim. Ele não olha para a sua intelectualidade. Ele não olha para a sua aptidão física. Se você é fortinho, se você é uma pessoa que se guarda, que pratica esporte, não. Jesus Cristo, ele pede apenas uma coisa para mim e para você, para o verdadeiro discípulo dele: a sua disponibilidade. Aonde está o seu coração? Essa pergunta que ele fez para aquele jovem depende exclusivamente da nossa disponibilidade. E minha pergunta para você também nesta noite: qual tem sido a sua disponibilidade para Deus? Deus tem sido primazia na sua vida? Ou de repente falar: Senhor, essa semana aqui não vai ter jeito não, tenho muito compromisso e olha, não dá, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar, não tenho tempo para ir na igreja, comunhar com os meus irmãos, essa semana não tem jeito não.
os meus compromissos são muito maiores. Qual tem sido a nossa disponibilidade para Deus? Eu realmente tenho que falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me da forma que o Senhor quiser. Eu não falo que você deve se abster das suas coisas, que você o seu tempo com a sua família, nada disso. Existe o tempo, sim, tem que dar o tempo à sua família, tem que estar junto, sim, mas a primazia sempre vai ser de Deus. O verdadeiro discípulo dá a primazia a Ele. O simpatizante apenas do Evangelho fala: Senhor, domingo que vem eu acho que vai sobrar um tempinho, eu acho que dá para mim ir na igreja. Ou na segunda-feira eu acho que vai ter reunião, eu acho que dá para mim ir. Ou na terça-feira de culto, eu acho que eu vou poder ir. Ou de repente auxiliar numa obra social, eu vou dar uma olhadinha, eu acho que dá para mim fazer parte. Simpatizante do Evangelho. Quanto tempo você dedica a Deus? Quanto tempo você dedica à sua obra? E a Bíblia diz aqui então que ele falando com esse jovem, ele falando com essa pessoa, ele disse: vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, como você tem anunciado o reino de Deus? Apenas com palavras? Os escribas, de uma forma ou de outra, eles queriam anunciar o reino. Iam nas esquinas e oravam, jejuavam e colocavam aquela cara de que faz uns 10 dias que não come, que a pessoa olha e já define que a pessoa está sem comer. Entregava com a mão esquerda e a direita retirava. E a Bíblia diz que eles faziam isso. E Jesus fala: cuidado, você pode até fazer o que eles ensinam, mas não sigam eles não, que eles não cumprem isso. Toma cuidado. Que tipo de evangelho, ou qual a forma que você tem pregado o reino dos céus? A melhor forma que o verdadeiro discípulo tem para fazer isso, sabe qual é? Com a sua vida. A sua vida vai ser a maior pregação do evangelho. Quando alguém olhar para você e falar assim: eu quero ser como esse, eu não sei o que ele é, eu não sei o que ele faz, mas eu quero ser que nem ele. Eu olho para ele, eu vejo uma coisa diferente. E você ser abordado e falar: meu, o que acontece com você, cara? Tudo que você faz, as suas palavras são diferentes, o seu olhar é diferente, o seu sorriso é diferente. Você vai estar pregando o evangelho de Cristo. Aí você vai estar pregando realmente e levando o reino dos céus adiante. Quando as pessoas olharem para você e falar: esse realmente o Senhor colocou as mãos e transformou numa nova vida. A melhor maneira que o discípulo verdadeiro de Cristo tem de pregar, de levar o evangelho, é com a nossa vida. O simpatizante do evangelho, ele acha que estudando, lendo bons livros, não que isso não seja bom, é muito bom, mas tentando convencer as pessoas de algo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, com a sua vida, ele prega o evangelho. Terceira pessoa desse diálogo aqui, dessa parte que nós vamos dar uma olhadinha, no verso de número 61. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. Jesus responde a ele: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, quantas pessoas dentro da igreja, vamos falar de dentro da igreja, nem fora da igreja, têm vivido do passado? Ai, como era bom antigamente. Esse negócio de cristão aí, depois que eu entrei para esse negócio de cristão, ai, minha vida, como que tá? Muita gente presa no passado. Simpatizante do evangelho preso no passado. O verdadeiro discípulo, ele projeta para frente, para diante, porque ele sabe que quem está com ele, quem faz a boa obra na vida dele é fiel e vai terminar. Queridos, você olhar para trás, no meu modo de entender, há uma possibilidade. Quando você faz isso para glorificar o nome do Senhor.
Quando você olha para trás e vê o que você era e a transformação que Cristo fez para que você esteja hoje, dessa forma você vai olhar para trás e vai glorificar o nome do Senhor. Olhar para trás é só para olhar, Senhor, como eu era, e para a glória do seu nome, como eu sou hoje. É o testemunho que realmente Cristo traz em nós. Aí sim, olhar para trás. Não olhar para trás lamentando as situações que passaram, lamentando as coisas que aconteceram, e olhar para trás e falar: Senhor, eu era um tremendo sem vergonha, mentiroso. Hoje não. Eu ainda, às vezes ainda pode ser que aconteça, mas o meu intuito é sempre acertar. Senhor, eu era pessoa que fazia maus negócios, faziam coisas que não agradavam o seu nome, mas hoje não. Hoje, pelo poder da palavra, eu busco entendimento do Senhor para fazer bons negócios, para honrar realmente o teu nome. Olhar para trás apenas para glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas estão presas no passado? Quanto simpatizante do Evangelho preso no passado realmente e sofrendo com isso. Mas o meu convite a você nesta noite, queridos, olha para frente. Jesus Cristo te levantou. Jesus Cristo te deu uma oportunidade de estar aqui esta noite, fazendo realmente você rever se realmente até hoje, ou você tem sido, não que de repente você seja, mas que você tem sido apenas um simpatizante. Olha, eu gosto, eu me sinto bem, é um lugar que realmente eu quero estar. Mas Jesus Cristo te convida realmente a ser um verdadeiro discípulo. Hoje de manhã eu estava falando, eu sou realmente um simpatizante da cozinha. Minha esposa é testemunha disso. Eu estou ali, tudo bonitinho, mas eu, para pôr a mão na massa, para cozinhar alguma coisa, só o sangue de Cristo. Simpatizante não põe a mão na massa. Simpatizante olha de fora. Simpatizante olha pela janelinha. Mas eu te convido a fazer parte, a colocar a mão na massa, a fazer as coisas, não para que o seu nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus Cristo quer você como verdadeiro discípulo. Deixe o passado para trás, só pode ser visto para glorificar Deus, como falando. E aqui Jesus Cristo, realmente ele fala: quem põe a mão no arado, não olha mais para trás. Se olha, não é apto para realmente ser um verdadeiro discípulo. E meditando tudo isso, dei uma olhada e achei um artigo muito interessante, que ele faz um parâmetro entre a diferença de um simpatizante do Evangelho e de um verdadeiro discípulo. O simpatizante, ele vê seu envolvimento na igreja como um serviço comunitário. Já o discípulo, ele vê como um ministério. O simpatizante, ele queixa-se de quanto vai custar servir a Cristo. O discípulo não, os discípulos estão comprometidos com o serviço, seja ele qualquer que for, seja para pregar, seja para abrir a igreja, seja para lavar o piso, para lavar o banheiro, para fazer uma obra social. O verdadeiro discípulo não se importa com o trabalho, independente, qualquer que seja. Tudo isso é feito para a glória do Senhor. Simpatizante do Evangelho, eles recusam quando se trata de resolver problemas, recuam quando se trata de resolver problemas, conflitos de relacionamento. O discípulo não, o discípulo procura resolver tais conflitos em nome da unidade, em nome da igreja, em nome realmente do corpo do Senhor. Os simpatizantes não estão abertos a críticas e adotam as atitudes defensivas. Os verdadeiros discípulos recebem críticas e procuram aprender com elas. O simpatizante do Evangelho sente-se ameaçado pelo talento dos outros. Os verdadeiros discípulos louvam a Deus, porque Deus distribui dons e talentos conforme a sua vontade. Os simpatizantes querem desistir na primeira adversidade. O verdadeiro discípulo, que é você nesta noite, persevera até o final. Queridos, quem você tem sido? Simpatizante do Evangelho ou realmente um verdadeiro discípulo? Existem muitos disfarçados de discípulos, acham tudo bonito, tudo legal, participam das atividades da igreja, mas quando é necessário negar a si mesmo, aí aparece verdadeiramente a sua face. Quem
você tem sido? Simpatizante do Evangelho. Movimento muito gostoso, muito bom, o ambiente é muito gostoso. Ou realmente um verdadeiro discípulo? Quem nós temos sido? Quem você tem sido? Eu vou te pedir que se coloque em pé. Aleluia. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Queridos, o que tem te impedido realmente de ter essa intimidade com o Senhor? Como nós dissemos no final, desde o livro de Gênesis, Deus ele criou o homem não como uma figura para que recebesse ordens e cumprisse instruções ao longo da sua vida. Deus criou o homem para demonstrar, para realmente ter com ele um relacionamento. E se formos olhar a Bíblia como um todo, o homem vem quebrando esse relacionamento. A primeira quebra dele foi com o pecado, que realmente afastou o homem de Deus. E aí Deus, com toda a sua sabedoria, olhou para o seu filho e falou: filho, é o momento de você resgatar, trazer para perto realmente esse relacionamento. E Jesus Cristo veio e encurtou esse relacionamento através da sua morte. E depois que isso aconteceu, os homens têm se achegado a Deus querendo ser seus seguidores. Porém, na hora que chega onde Jesus começa a instruir e falar: querido, para você ser meu seguidor, muitas vezes você vai ser perseguido, muitas vezes vão falar mal de você, muitas vezes vão atirar pedra em você, muitas vezes você vai ficar sem comer, muitas vezes você não vai ter onde reclinar a cabeça, como nós lemos no Evangelho. Muitas vezes farão de você falso testemunho. Mas uma coisa ele jamais deixou, quando ele diz: eu jamais os abandonarei. Pode uma mãe ou um pai esquecer do seu filho, mas eu jamais esquecerei. Promessa de Deus. E tudo isso as pessoas tentam seguir da sua forma. Ó, Jesus, eu vou seguir, mas esse negócio de... não dá. E aí as convicções, aquilo que cada um tem no coração e acha que é o certo, muitas vezes faz essa barreira entre ser um verdadeiro discípulo de Cristo ou não. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo não significa que você vai ter que ser uma pessoa totalmente instruída, que você vai ter que ser uma pessoa ultra, não. A Bíblia diz que Jesus percorria o mar, e quando ele começa a chamar os primeiros discípulos dele, pescadores, pessoas ali talvez com pouca instrução,